Olá, 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 pessoal, tudo beleza? Mas estou aqui com meu parça Vitor Silva Astro, o arroba dele tá aqui, o meu também tá aqui, que a gente lançou essa ideia lá no Instagram, pergunte aos astrólogos. E a primeira pergunta é a da Sol, que a gente vai abordar a área afetiva dela. Qual que foi a pergunta que ela fez, Vitor? Vamos lá então, vou ler aqui. Área afetiva nula, sem companheiro há muitos anos. Agora, segundo o retorno de Saturno. Posso aguardar mudanças nessa área? Boa, boa, boa. Então vamos ver o trânsito aqui atual, porque esse Saturno está sendo mexido. Se a gente ver aqui, ó, o eclipse aconteceu exatamente dia 7 de junho, 7 de junho, dia 7 de setembro. Como Não, é volta lá, que bebê. Você botou a data a mostra? data, o mapa da data. Isso, deixa. Ah, tá. Eu queria pôr Volta o lá, volta trânsito. naquela. Deixa eu voltar lá. Isso. Tá aqui aprendendo juntos. Ali, ó. Ali, entre date e manual. Ah, Isso. beleza. Aí você vai preencher embaixo. 27. A gente faz ao vivo, né? Isso. E aqui foi 16, 16h50, tá bem, né? Ou foi 15, né? Foi Hora do 15. eclipse. Próximo. Aqui vai, já vai dar para mostrar. Então, aqui, deixa eu mostrar para vocês o eclipse. O eclipse foi exatamente a 15 graus de peixe, eclipse lunar, consequentemente a lua cheia com o sol aqui em Virgem, ativando esse trio ternura dela, Urano, Plutão e Marte, e a lua cheia do eclipse em cima do Saturno, que está 16, a lua 15. Então, realmente está mexendo. Saturno, além de estar na casa de relacionamento, ele rege, ele é um dos regentes de Aquário também, regente de relacionamento. Aquário abre a casa 7, que é essa área do amor. Então, esse eclipse está ativando o Saturno. Então, quando o eclipse ativa uma casa e um astro, está pedindo para gente, né, mudanças nessa área e nessa forma de vivenciar o que esse astro simboliza. Já está na área da casa 7 de relacionamento. Está tocando um planeta que está nessa casa 7 e rege a própria casa 7. Então, isso só reforça que é um momento, sim, Sol, de ter um movimento aqui. Ainda mais que tem o outro regente da casa 7, que é Urano, que está sendo aspectado aqui também. Então, essa quadratura em T que você tem, e agora a gente vai mostrar o seu mapa, porque eu e o Vitor agora a gente vai dissecar essa área afetiva e depois a gente volta para o eclipse, volta para esse trânsito aqui, para você entender, porque não basta simplesmente falar, ah, sim, Sol, vai ter movimento aqui na sua área afetiva. Mas Pois você é. mesma pode travar pelos medos que a gente vai mostrar aqui dessa vida 2. Vamos dissecá-la. Aqui, Sol, mapa natal. Trânsito somente não tem. Então vamos voltar para cá Ali, e tá só o soltava mapa aí. natal. Beleza. Isso. Perfeito. E aí, Vitor, como é que a gente aborda essa área para ela, hein? Vamos lá então, Sol. Olha só. É o seguinte. Saturno, né? Nós temos um eclipse ativando Saturno. Primeiramente, começar por aí, né? Saturno já fala sobre aquela necessidade, assim, aquele lugar da nossa vida onde a gente busca autoridade, né? A gente busca ter segurança, ter certeza, ter estrutura. Mas, ao mesmo tempo, quando é ativado de forma assim, o eclipse em cima, né? Ele pode ativar muitos medos, muitos receios, né? E precisa enfrentar de uma forma estruturada, com calma, vencendo as barreiras, né? Porque Saturno pede tempo mesmo, mas sim vivenciar o que ele pede. Saturno é o regente da casa 7, tá? Então, primeiramente, já tem algumas barreirinhas, talvez uns medos, uns receios, algumas situações do passado que podem ter acontecido aí, que podem, de alguma forma, trazer um tipo de resistência, mas tem um movimento realmente acontecendo nesse momento, tá? E ele ativa, ao ativar Saturno, que já traz essa necessidade de você ir com calma e buscar essa estruturação, essa segurança, ativa também uma oposição natal que você tem aí
com Plutão, com Urano, com Marte, como o Yubi está aí destacando. Temos um stellium aí ativado aí no seu mapa. Podemos puxar Marte na casa 2, podemos ver Urano e Plutão na casa um. Temos muitas situações ligadas à sua identidade, à sua vontade pessoal, a valores pessoais que você carrega, que podem trazer uma certa desconfiança, na desconfiança representada por Plutão, uma certa impaciência representada por Marte e por Urano, né, nesse processo, e pode fazer com que, eventualmente, diante das desconfianças e dos medos, dos receios que vêm com os relacionamentos, haja uma necessidade ou de cortar de uma vez, uma corte radical, né, um Marte-Urano radical Plutão, né? Então, é um corte radical diante das inseguranças que podem surgir, tá? Então, ao surgir, quando há esse movimento que o eclipse traz, vai ser necessário você estar muito atenta a esse tipo de impaciência, a todas as desconfianças e medos que podem surgir nesse processo, para você poder ser você mesma e, ao mesmo tempo, acolher o outro com segurança e com estrutura, tá? Então, Isso. e aí, Yuri, quer trazer mais alguma coisa? Sim, Temos mais sim. coisas, né? Sim, sim, vamos trazer mais coisa, porque o Saturno por si só na casa 7, ainda mais regente dali, já pode representar um grande medo de sofrer uma rejeição, Saturno, do outro, porque também existe um medo da pessoa ser restringida, castrada, limitada, Saturno, dentro de um relacionamento. Então, só de ter essa desconfiança, esse medo de ser presa no outro, de se sacrificar demais peixes e acabar refém ali dessa repressão que o outro coloca na sua vida, isso já pode indicar uma certa alergia a não querer se relacionar, por medo de cair nessa tendência. E esse Saturno, ele faz quadratura com o Sol. O Sol rege você, o Saturno rege o outro. Rege você porque é o regente do ascendente. Então você e o outro precisam ajustar muito para você realmente não sentir-se restringida, limitada, travada e perdendo a sua identidade e reprimindo o seu eu. E, pô, convenhamos, né? Um Sol em Gêmeos detesta uma repressão a essa identidade, que para você ainda é mais forte porque é regente do seu ascendente em Leão. Então, aqui já mostra que pode ser que você tenha passado por uma experiência desse tipo de ficar escrava do outro, de ficar refém do outro, de ficar limitada, né, bloqueada por um relacionamento, e o quanto que isso anulou a sua identidade, sufocou, jogou terra, Saturno, na sua identidade. Então, aqui, só de ter essa oposição, a gente já vê que existe uma tendência de, ora, ficar querendo se doar demais ao outro, e até mesmo numa dependência emocional, espiritual, psíquica de uma pessoa, e isso dá aquela, né, ativa a raiva, a impaciência, como o Vitor tinha falado, e a vontade de chutar o balde é rapidinho. Então, até que ponto você, quando fica com o outro, fica demais com o outro e esquece de si mesmo? E até que ponto você, é focado exclusivamente em você, acaba vivenciando uma vida solitária e esse lado de cá não é vivenciado e gera insatisfação, porque fala, eu não, se eu for relacionar com o outro, eu vou dar meu dedinho pro outro, o outro vai querer meu dedinho e meu braço. Se eu for dar meu dedinho e meu braço, ele vai querer meu dedinho, meu braço e meu corpo. Falar, eu não vou mexer com relacionar, não. Dá muito trabalho, Saturno, relacionar cada sete, porque eu acabo me perdendo peixes na relação e perco essa identidade. Então, um dos grandes desafios seus é estar numa relação sem perder a sua identidade. O Sol também fala de identidade, ainda representa no ascendente mais ainda. Então, parece que é muito mais forte pelo que ela falou, né, Vitor? Já que está há tanto tempo sem relacionar, Uhum. esse lado da identidade dela está ganhando, Uhum. está Eu, forte. eu até diria outra coisa também, Yubi. Estava aqui observando também essa quadratura que o próprio Saturno, regente da Sete, faz com o regente da casa 5 e com o nodo norte, com o eixo nodal, né? Então, se relacionar, né, ter um compromisso com alguém, muitas vezes pode ser.
pode significar uma dificuldade de ter prazer ao estar com essa pessoa, né? Pode faltar o divertimento, a alegria, né? Os momentos prazerosos mesmo, o afeto, a conquista, toda aquela parte que é gostosa de um relacionamento pode ser um pouco mais difícil de ser vivenciada no seu caso, porque é como se essas questões que o Ivo estava falando, né, esses receios que podem estar presentes, podem te impedir ou dificultar essa entrega que permite que se viva o lado gostoso do relacionamento, né? Essa diversão, né? O lado divertido, né? E aí, e quando mexe com o eixo nodal também, pode trazer até uma sensação de que bagunça um pouco a sua vida, né? Te tira da zona de conforto também. Se você quer evoluir, você quer buscar objetivos profissionais, você, não, mas tem um relacionamento para lidar com ele, e eu tenho que ter compromisso com ele. Aí fica um negócio pesado. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, porque ó, a gente está falando tudo isso porque o eclipse vai ativar tudo isso. Então, assim, vai ser uma bela de uma oportunidade de você olhar para essas questões. Então, assim, é por viver aquilo que é gostoso no relacionamento e, ao mesmo tempo, ir trabalhando esses medos que te impedem de se entregar, de permitir, de ver o valor e a beleza que há ao se entregar também e não apenas em buscar seus objetivos da casa 10 ou ser você na casa um. Isso. Então, esse talvez seja uma grande proposta que esse momento traga para você. E entender que isso não significa bagunçar a sua vida sim, te tira da zona de conforto, tira de um conforto talvez um pouco mais isolacionista, uma busca por um certo recolhimento maior, e buscar ficar estudando lá recolhida, né? O Nodo Sul em Sagitário na 4. Mas é porque isso aqui é uma necessidade sua do momento. A própria pergunta, né, traz isso. Então, você vai precisar sim sair de uma certa posição de conforto, mas é porque você está vivendo uma experiência nova que realmente desafia um padrão que está presente no seu mapa de nascimento. Perfeito, perfeito. E vou voltar aqui com o mapa dos trânsitos. O retorno de Saturno, né? Agora o Saturno está 29, não volta mais. Mas lembra Uhum. que no início do retorno de Saturno, e você está no início, que foi ano passado, de fato, é um momento de semear, é um novo ciclo. Conjunção é um novo ciclo. Então, primeiro, já tem uma conjunção do eclipse, né? Com nós transitando ali em cima do Saturno. Então, realmente, é um momento de guinada, eclipse a partir de um novo ciclo, Saturno, e esse novo ciclo está reforçado pelo retorno de Saturno. Então, agora é o momento de semear o quê? Quais as frustrações que, pelo jeito, você sente em termos afetivos e que agora você começa a semear um novo hábito de encarar a vida a dois de uma maneira mais leve, cara, sem esse peso todo. Entregue, fluidez, surfar, peixes, né? Por conta disso aqui, ó. Restante planeta em Virgem, da maior posição com Saturno. E o Saturno e essa galera aqui, né, ainda mais Plutão, é Virgem, né, cara? É o estéreo em Virgem. Então você pode ser uma pessoa muito controladora. E aí, relacionar, você vai perder. Para você, você pode perder muito desse controle que você tem sobre os seus projetos, sobre sua vida. Mas saiba que não precisa ser, não precisa perder o controle. Você vai até, dependendo, né, de você se abrindo e desenvolvendo esse lado peixe, tudo que está na sete, gente, o planeta que está na sete, o signo que está na sete, se a gente integra na gente, a vida fica mais completa. Então, quanto mais a Sol, né, tiver vivenciando o lado peixes, da fé, da entrega, mas igual o Vitor falou, é uma entrega para ir com paciência, com calma. Então vai semeando, retorno de Saturno, uma postura mais madura de se comprometer, Saturno, com o outro, cada sete, de uma maneira mais leve, mais fluida, peixes. Então vai deixando as coisas fluir, vai tirando tijolinho por tijolinho, gradualmente, desses muros saturninos de resistência ao amor. Saiba que você não precisa perder a sua identidade estando junto com o outro. É estar junto com o outro e ter a sua identidade, ter os seus projetos, o outro também. Lembra que Urano, que está na um, a identidade do outro também precisa ser preservada, a sua e a do outro. Aí sim, uma relação massa em que você está apoiando, tá ajudando Saturno em Peixes, a pessoa parceira, e também pedindo ajuda e recebendo esse apoio, esse amparo, né, de quem você se relaciona. Aí sim, aí dá para fazer esses ajustes e você está numa relação em que você não perde sua identidade, curte, desfruta
e busca esse prazer tão necessário que o Vitor falou. Então, para isso, você tem que estar com essa disposição de seguir o fluxo do destino que o eclipse está mostrando para você, que o retorno de Saturno está mostrando para você. Então, depende de você aproveitar essa oportunidade e Uhum. semear essa receptividade para vocês sim ter uma vida afetiva. Mas que tem movimento ali, tem, nós estamos mostrando. Que tá massa para conhecer alguém, se relacionar, total. Mas até que ponto você vai travar isso ou você vai contribuir com essa oportunidade? Então, só completando aqui, o eclipse, ao cair ali no grau 15 de Peixes e pegando seu Saturno, regente da sete, ele faz um trígono com Júpiter, que está na sua casa 12. Então, ele cria oportunidades, saídas de ordem terapêutica, de ordem espiritual, né, justamente para você auxiliar você psiquicamente, emocionalmente, espiritualmente, para lidar exatamente com esses desafios relativos a relação com o outro, né? Porque esses desafios relacionais não se restringem somente a relações afetivas, eles estão na sua vida como um todo, né? E agora vai ter uma oportunidade também afetiva, né? Mas ela provavelmente, né? A gente acredita que sim, né? Porque está bem ativado e vem justamente com essa possibilidade de você olhar com mais clareza, com uma percepção mais ampla e com um olhar mais profundo diante de tudo isso, tá? Então é um momento de cura também, além de provavelmente ter algum tipo de ativação, algum tipo de oportunidade surgindo nesses próximos meses aí. Sim, ainda mais que também faz um trígono com o Netuno dela, em Escorpião aqui na 3, então só reforça, né, essas recomendações que o Vitor fez. Então, essa Exato. de mergulhar fundo, de ir para terapia, para o autoconhecimento, deixar que a magia aconteça com você se abrindo emocionalmente, espiritualmente, por um vínculo realmente significativo. Uhum. Perfeito? Quer Isso falar mais aí. alguma coisa, Vitor? Acho que por aqui. Acho que já foi bastante coisa, bastante dica já aí pra... Sim, sim, sim. Então, pessoal, se você quiser participar, deixa seu comentário no Instagram, né? Eu fixei o post. Você fixou o post lá também no seu ou não? Não, vou fixar, vou fixar. Tá. Então a gente deixou o post fixado lá, pergunte aos astrólogos. Então você pode ir lá seguir as instruções, deixar os seus dados e a sua pergunta, que a gente vai responder gradualmente aqui. Então é isso. Se você curtiu, deixa seu like, compartilhe com os amigos, com os amigos. Aqui tá o arroba do Vitor, o meu. Só seguir a gente nas redes sociais. Beijãozão. Beijo, galera.